Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo onde a gente vai falar sobre Rafael Leão, destaque da seleção portuguesa, destaque também da equipe do Milan, que provavelmente fará sucesso nessa janela de transferência que está por vir, justamente pela possibilidade de venda que estão especulando desse garoto. Antes da gente começar o vídeo, pessoal, vou pedir um favor para vocês, o de sempre, né? Deixe a inscrição e também ative o sininho para receber as notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer. Para além disso, peço que vocês, ao se inscreverem e ao ativarem o sininho, também deixem a tua curtida, teu comentário e compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente. Isso ajuda demais o canal a crescer, beleza? Então vamos para a análise de Rafael Leão. Vamos já para a imagem dele na tela do NS Soccer para vocês. E quando a gente estiver olhando o Rafael Leão aí na tela de vocês, vamos analisar algumas coisas que são importantes. Primeiro, a ação que ocorre no jogo pertence ao jogo. Iago, você fala isso todo vídeo, é necessário? Claro. Muita gente não é inscrita e muita gente está vindo pela primeira vez, então a gente vai ajustar a comunicação sempre. Primeiro, toda vez que a gente estiver observando qualquer uma dessas ações, essas ações são referentes ao jogo. O Rafael Leão é um atacante, um ponta, pela esquerda geralmente, e a gente pode observar ele, né, ou pode observar a atuação dele, né, grande parte das vezes na fase ofensiva, ou seja, quando a equipe que ele está atuando está em posse da bola. Tá? Então essa é a primeira parte. Quando a gente estiver observando a outra equipe em posse da bola, dificilmente isso vai acontecer nesse vídeo, mas a gente está falando na fase defensiva. Tá? Então, quando a equipe está em posse da bola, fase ofensiva. Quando a equipe adversária está em posse da bola, fase defensiva. Essa fase defensiva e a fase ofensiva podem automaticamente ter um jogador, que é o que a gente está analisando de forma específica hoje, o Rafael Leão, em contato direto com a bola ou ainda não. Então, toda vez que ele estava se movimentando ali antes de receber essa bola, ele não estava em contato direto. A partir do momento que ele recebe a bola e realiza a ação, ele passa a estar em contato direto com a bola. Tá? Isso na fase ofensiva e também na fase defensiva. Ele pode estar se movimentando e pode fazer uma interceptação. Então, naquele momento de movimentação, ele ainda não está em contato direto com a bola. No momento da interceptação, ele passa a estar. Tá bom? Só para a gente ter um exemplo aí para ficar mais claro. E a gente vai olhar as ações do Rafael Leão e de qualquer outro jogador ou jogadora que estiver aqui na tela do NS Soccer da seguinte maneira. A gente vai olhar as ações através das competências essenciais, então, da relação com a bola, da estruturação do espaço, da comunicação na ação, a gente vai explicar isso ao longo do vídeo, tá? E, é claro, a gente vai observar também o nível de habilidade, ou seja, há pontos onde o Rafael Leão ou qualquer outro jogador ou jogador são mais habilidosos e pontos que eles são menos habilidosos. Estamos falando de grandes jogadores do mundo? Sim, mas, obviamente, não vai ser bom em tudo, vai ser bom em algumas coisas, tá? Então, nesse ponto de análise que a gente está fazendo, nesse ponto, a gente pode começar a fazer análise pela relação com a bola. O Rafael Leão é um jogador muito bom de relação com a bola, um excelente domínio, domina muito bem essa bola, um jogador muito habilidoso nesse drible, nessa mudança de direção constante, um jogador que é muito forte fisicamente e também utiliza disso com mudanças de direções mais rápidas, o que provoca algumas ações que vão gerar ou falta, ou pênalti, ou alguma ação desse tipo, justamente pela tentativa de recuperação da bola do adversário e de não conseguir essa recuperação. Né? Então a gente está olhando para um cenário onde a gente tem um jogador muito habilidoso nessa relação de 1 contra 1 e principalmente, né, esta habilidade que a gente está vendo dele aí nessa situação de 1 contra 1 acaba sendo um destaque também. Aí de novo a questão do domínio e aí ele parte em velocidade. Ele vai utilizar muito bem essa velocidade para esse 1 contra 1, seja no drible, como foi o caso agora, ou também nessas arrancadas. Né? Então, um jogador que vai conseguir manter a bola e vai conseguir fazer essa estruturação melhor. Tá? A gente vai falar isso na questão do espaço mais à frente. Mas é um jogador que consegue progredir muito bem em posse da bola e realizar essas ações de 1 contra 1. Então, ela parte muito para o drible e consegue buscar essa finalização. O Rafael Leão consegue destacar muito pela finalização, um jogador que finaliza muito bem, a gente viu isso ao longo da Copa do Mundo, né? Às vezes que ele entrou em Portugal, ele finalizou muito bem, criou, se não me falha, 1 ou 2 gols nessa Copa do Mundo, e isso começando quase todas as partidas no banco.
mas é um jogador que de fato contribui demais nessa criação, né, em linha de fundo, né, conseguindo explorar melhor a situação de um contra um com o adversário e também consegue explorar muito bem essas situações de finalização que ele vai acabar criando justamente nesse embate e na sequência, né, do drible que ele vai ocasionar. Nesse ainda cenário que a gente está observando de relação com a bola, a gente pode observar essa relação com a bola no momento que ele ainda não tem o contato com a bola. Né? A gente observa as situações geralmente que ele tem mais contato com a bola, mas a gente pode observar as situações que ele ainda não tem o contato. E nessas situações a gente observa, principalmente pela questão do domínio que a gente falou, que ele tem um posicionamento corporal adequado e geralmente leva vantagem posicional em relação ao adversário. Então, perceba como grande parte das vezes ele está em direção ao gol, mas o adversário acaba não levando vantagem. E como ele tem uma força física muito boa, aí, por exemplo, uma vantagem posicional bem clara, como ele tem uma força física muito boa e uma velocidade muito boa, ele consegue utilizar bem o corpo para conseguir ganhar essa bola e também sair em vantagem depois desse adversário. Então, um jogador muito completo nesse sentido. Não é um jogador de grandes passes, né, de grandes ações de passe, né, ele é um ponta de fato, né, e acaba tendo essa característica da velocidade, desse 1 contra 1 e menos dessa questão dessa construção via passes, né? Mas você vai ter um bom posicionamento e um jogador que vai estar ali pronto para fazer as ações de finalização e também ações de drible aí. E aí sim, a questão do passe, mas um passe mais no sentido de assistência, não aquele passe que vai montar a jogada, que vai construir a jogada mais bem elaborada. Vai ser um jogador muito mais de presença para construir essa última ação, seja de assistência, né? Essa penúltima ação para assistência, ou a última ação para finalização, tá bom? Ainda observando o Rafael Leão e agora a questão da exploração de espaço. Um jogador que majoritariamente atua na ponta esquerda, né? Então percebam majoritariamente a atuação dele na ponta esquerda. E é claro, para além da atuação dele na ponta esquerda, a gente também está observando algumas presenças mais centralizadas. Onde a gente vai conseguir observar essa presença mais centralizada? Principalmente na exploração espacial no contra-ataque, ou seja, a partir do posicionamento do adversário e do que o adversário deixar de espaço para você se aproximar do gol. Rafael Leão é um jogador muito rápido, né, que vai utilizar a linha de fundo, mas percebam que ele vai ter sempre a necessidade, principalmente quando estiver mais próximo à área, de ir para a área. Né? Um jogador que vai muitas vezes para a área. E ao ir para a área muitas vezes, né, é um jogador que vai gerar essas finalizações e gerar não só a finalização, né, especificamente, mas também gerar uma situação de assistência, porque o adversário vai ter mais dificuldade na marcação. Então percebam, como ele vai se aproximar da área, por exemplo, nesse último lance, até voltar um pouquinho aqui, nesse último lance ele vai se aproximar da área e vai ser muito difícil você dar o bote, porque se ele pode fazer essa mudança de direção com mais constância, de novo, você ou gera uma falta muito perigosa na lateral da área ou na frente da área, ou você gera um pênalti. Então, isso vai dificultando a tomada de decisão do adversário, do marcador. Tá? E a saturação de espaço dele é muito boa. Em relação à distância para os adversários, perceba que tanto faz. Né? Quando ele tem uma pressão mais forte fisicamente, ele consegue se sobressair. E quando ele tem menos pressão, né? Quando o adversário fica mais distante, ocupa o espaço à frente dele, ele ainda consegue ter essa mudança de direção e conseguir esse 1 contra 1 para ganhar o espaço ou para buscar uma finalização. Né? Então é um jogador muito difícil de ser marcado. Né? Por isso que quando ele entrava, por exemplo, descansado numa Copa do Mundo, você passa a ter um jogador muito bom e de uma presença física muito boa à frente. Né? Então esse é um cenário muito legal. Agora, observando a comunicação na ação, né? E a gente caminhando para essa parte, a comunicação na ação tem um cenário que ele é importante para o Rafael Leão e para a análise de jogadores que são pontas, geralmente. Né? A gente está falando de um jogador que vai receber essa bola, né? E a gente pode fazer o paralelo, e é só um paralelo da posição, não é comparativo, com o Vinícius Júnior, né? Que é um jogador de ponta esquerda também, mas é um jogador, de novo, que vai ter essa necessidade de ir para a área justamente por essa característica de drible, por essa característica de 1 contra 1, para gerar maior dificuldade para o adversário. Então, é um jogador que vai estar ali na ponta e que vai servir para a equipe dentro do processo de comunicação na ação como um desafogo.
né? Então muitas vezes você está posicionado, a jogada está ocorrendo muito centralizada ali pelos meias, e você tem um cara de ponta que faz esse papel e que permite você ampliar a jogada de uma maneira inicial e depois afunilar quando ele chega dentro da área. Isso facilita com que você tenha um jogador muito bem posicionado e que dê sequência ofensiva às suas ações, ou seja, isso facilita a comunicação da equipe. Então percebam como ele vai, principalmente nessa próxima jogada, se não me falha a memória. Olha, ele recebe já bem aberto, né? Então ele já está numa situação onde ele está muito bem aberto em relação aos demais companheiros e ele vai afunilando. Então esse tipo de jogador que permite com que você receba essa bola e amplie a sua área de atuação e depois ele vai afunilando em direção ao gol, né? Não seja jogador só de linha de fundo para cruzamento, você tem ali uma característica muito boa de fato para a construção, e isso auxilia demais a equipe ao longo desse processo, tá? Ao longo dessa construção coletiva, um jogador como o Rafael Leão facilita demais essa construção, tá? Para além disso, olhando para os adversários, é um jogador muito difícil de ser marcado, porque se a gente está olhando para o jogador onde ele tem uma força física muito grande, ou seja, levar no corpo vai ser muito difícil levar no corpo dele, como foi o caso ali que esse jogador tentou. A gente está falando de um jogador que finaliza muito bem de primeira, finaliza muito bem e tem muita presença de área. Você está falando de um jogador muito difícil de você saber o que ele vai fazer, né, especificamente, né? E aí você tem, é claro, alguns pontos onde esse jogador, sendo mais difícil o entendimento do que ele vai fazer, você tem mais dificuldade de ajustar a tua marcação, né? Então, o jogador onde poderia ir para uma finalização nesse caso, ele prefere o passe e ele vai ter esses recursos, né? O jogador que vai ganhar fisicamente nesse 1 contra 1 vai fazer o giro, mas também é um jogador que pode fazer esse sprint, colocar a bola na frente e dar esse tapa e ir à linha de fundo. Então, um jogador que vai facilitar as ações da equipe, não na colaboração de enxergar melhores espaços e encontrar essas linhas de passe, né? Como a gente fala algumas vezes de alguns meias aqui. Mas um jogador que vai facilitar a equipe sendo o desafogo dessa equipe. Então, a situação está muito difícil, eu jogo essa bola nele e ele consegue sair de uma situação, às vezes, 2 contra 1, né, para o adversário, favorável ao adversário, uma situação onde ele vai conseguir no arranque deixar um jogador em vantagem numérica. Ah, Iago, quando que isso pode ocorrer? Né? E a gente pode mostrar essa cena aqui, né, essa próxima cena aqui. Ele está na ponta, vantagem numérica já não tem mais, mas quando ele encontra o passe, o jogador do Milan já está sozinho, né? Então ele ganha na velocidade e encontra o jogador mais bem posicionado sozinho, né? Ou com pouca marcação. Então você tem maneiras de facilitar isso. Você pode ser aquele cara meio campista que vai facilitar isso através dos passes. Então você tem uma distribuição de passe onde você encontra o jogador mais bem posicionado. Iniesta, você é mais clássico, né, nessa história, Xavi, por exemplo. Mas você pode ter esse jogador que vai facilitar a tua jogada pela ponta. Como foi o caso, por exemplo, do Vinícius Júnior ao longo da Champions League do ano passado. Como é o caso do Rafael Leão, né? Jogadores de ponta que vão fazer esse processo de facilitar a jogada criando esse espaço, né? Aumentando o teu espaço efetivo de jogo e depois afunilando esse espaço efetivo de jogo a fim de você receber essa bola ou ele buscar uma finalização e contribua mais para a equipe. E essas características são muito importantes e muitos pontas dessa nova geração, Rafael Leão também acho que tem 22 anos, é novinho de tudo, muitas dessas características dessa nova geração tem desses pontas, que são pontas que começam pisando na linha lateral, mas que vão afunilando, principalmente nas regiões mais próximas à área, para justamente vai sofrer a falta ou vai conseguir progredir, isso dificulta a decisão do adversário, porque a área, como aí, essa frase não é minha, do Ronaldo, do Fenômeno, a área vai proteger o atacante, e de fato isso vai acontecer. Beleza? Então, pessoal, eu vou deixando aqui as últimas imagens de Rafael Leão no NS Soccer neste vídeo, né? Porque obviamente com 22 anos ele voltará mais vezes, não tem jeito. A última imagem aqui, enquanto a gente vai dando os recados finais. Novamente, se inscreva no canal e ative o sininho, isso ajuda demais a gente. Eu gostaria muito que esse 2023 a gente tivesse novos projetos com o NS Soccer, não só os vídeos aqui no YouTube, mas outras coisas também, e eu conto muito com a presença de vocês aqui se inscrevendo para que a gente possa saber que os outros projetos vão ter corpo, a gente vai poder divulgar e vai poder dar sucesso a esses projetos, tá bom? Para além disso, se inscrever no canal, ativou o sininho, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é sempre muito legal trazer gente nova para trocar ideias sobre futebol, beleza? Então pessoal, esse é o vídeo do Rafael Leão, espero muito que vocês tenham gostado da análise,
Um grande abraço a todos e valeu!